convidada de hoje tem carreira consolidada no direito. É professora de Direito Constitucional, procuradora do Estado do Rio de Janeiro e atualmente secretária de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de se dedicar ao direito, ela foi destaque nos palcos, nas telonas. Eu converso hoje com Patrícia Perrone Campos Melo. Vamos falar sobre a ligação entre a arte e o direito, os livros jurídicos organizados e publicados, entre eles os bastidores do STF e a República, que ainda não foi. Patrícia Perrone Campos Melo é natural do Rio de Janeiro, onde começou a atuar no início da adolescência. Participou de diversos programas e séries de TV, novelas, filmes. O Kid, pegaram ele. Ele sabe onde é a área de campo. Se ele falar, vai ser um desastre. Ele não vai falar. Ele não pode falar. Na nossa vida é chato perder o presente, né? É, o que temos, o presente. Olha aí no seu manual, Márcia, e vê qual é o tempo médio de vida de um guerrilheiro. Eu li um relatório que falava em 1 ano. Depois é a prisão. Em busca de estabilidade na carreira, investiu no direito. É mestre e doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autora de livros jurídicos e procuradora do Estado do Rio. Patrícia atua há mais de uma década no Supremo Tribunal Federal, onde esteve nos últimos anos no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso e atualmente é secretária de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF. Doutora Patrícia Perrone, seja muito bem-vinda ao Iluminuras. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória no teatro. A senhora veio dos palcos, um ambiente muito mais livre, mais criativo. De que maneira que essa experiência nos palcos ajuda, influencia ou influenciou na sua trajetória jurídica? Olha, eu acho que tem uma coisa de naturalizar, falar para muitas pessoas, né? E acho que a experiência no teatro tem uma coisa em comum com o direito que é um pouco surpreendente, que é quando você é ator, o seu grande desafio é conseguir se deslocar para o lugar de uma outra experiência de vida, assim, né? Você passa por personagens que às vezes são muito diferentes de você, por experiências sociais que são muito diferentes das que você tem. Né? Então, o desafio é sempre você conseguir enxergar de outra perspectiva, da perspectiva do personagem que você está representando. E no direito, nas ações, por exemplo, de direitos humanos, que envolvem grupos minoritários, como indígenas, como pessoas LGBTQIA, demandas de grupos subrepresentados, como as mulheres, é o mesmo esforço, é um esforço parecido, assim, de fazer o exercício de enxergar a partir do lugar do outro. Porque se você não enxergar a partir do lugar do outro, você não consegue ajudar a resolver o problema, né? Então, tanto no teatro, quanto no direito, na atividade judicial, eu encontrei esse ponto em comum, assim, né? Que é esse esforço por conhecer a partir de outras realidades. Quer dizer, tem mais em comum do que a gente pode pensar à primeira vista. E não é o que a gente imagina que é, né? Assim. E como é que se deu essa mudança de trajetória aí dos palcos para o mundo jurídico? Eu venho de uma família de advogados, né? E eu amava o que eu fazia, eu amava o teatro, amava fazer televisão, cinema, mas eu sempre tive uma sensação de estar um pouquinho deslocada do meu ambiente. E eu só imaginava como outra profissão o direito. Então eu fiz direito. E agora falando dos livros jurídicos, que a senhora também é escritora, a senhora é autora do livro Nos Bastidores do STF. E a gente fica curioso, o que traz de bastidores aí? Pois é, esse livro é um estudo sobre comportamento judicial. É um esforço assim, para tentar compreender quais são os elementos que interferem no processo decisório dos juízes. E ele mostra que o jurídico, a lei, o texto normativo, etc., é apenas um percentual dos elementos que são levados, que acabam influenciando o processo decisório dos juízes, né? Que os juízes são profundamente influenciados pelas próprias experiências de vida, pelos próprios valores. Se um determinado magistrado tem um vínculo muito forte com uma religião,
naturalmente isso interfere na visão de mundo dele. Se ele tem convicções políticas muito contundentes, isso também vai influenciar na forma de ele avaliar o processo. Então, esse trabalho é um esforço para compreender os vários aspectos que influenciam a decisão judicial. Na época, quando eu chamei de Nos Bastidores, o objeto de estudo do livro era principalmente o Supremo Tribunal Federal, né? Então, na época, quando eu pus esse nome, Nos Bastidores do Supremo Tribunal Federal, eu achei que era um grande nome, assim, que provocava curiosidade, Mas provoca, etc. né? Provoca curiosidade e o esforço é esse, de dizer o que mais se passa no processo decisório dos juízes que não é o texto expresso da Constituição ou da lei. Mas o título provoca também uma percepção de que eu vou entregar, assim, coisas que aconteceram indizíveis da política e tal. E não é isso, né? Não é um trabalho jornalístico, é um trabalho acadêmico. O Nos Bastidores, ele é a minha tese de doutorado adaptada para publicação. Mas que é uma coisa muito interessante também, porque a gente que está de fora não sabe o que leva um juiz, né, um ministro do STF a levar em conta para definir o voto, né? A gente tem uma ilusão, quer dizer, de que os juízes são diferentes do resto das pessoas. Eles não são, né? Então, a forma como o ser humano conhece é muito subjetiva. Depende muito das experiências de vida dele, né? E a forma como o juiz conhece, julga e decide, também porque ele é ser humano, né? Então, sim, eu acho que, inclusive, falta isso na compreensão do grande público a respeito de como a justiça funciona, né? Quer dizer, é muito importante o elemento normativo, mas é inevitável que a compreensão de mundo do magistrado, que é uma pessoa como qualquer outra, produza algum tipo de influência na capacidade dele de avaliação. Assim como também é inevitável que, se ele identifica uma consequência muito ruim para determinada decisão, que poderia ser até do ponto de vista normativo a mais precisa, é inevitável que ele leve em consideração isso, porque o direito é instrumental. No final, a função do direito é resolver o conflito, né? Não é gerar mais conflito, né? Então, a pressão da opinião pública, como os demais colegas vão reagir a um determinado encaminhamento que ele está produzindo, como os demais poderes vão reagir a uma determinada decisão que venha a ser afirmada pelo tribunal, inevitavelmente acaba sendo levada em consideração, né? Porque não é importante só que o tribunal diga o direito num determinado caso. É importante que ele possa continuar dizendo o direito com credibilidade, com legitimidade, sem produzir uma grande desestabilização do universo em que ele atua, né? Então, todos esses aspectos acabam sendo levados em consideração pelo juiz. E essa obra é só para os operadores de direito ou é para o público de uma forma geral? Eu acho que porque ela é produto de uma tese, eu acho que ela é mais facilmente compreendida para quem vem do direito. Eu já tive muita vontade, ou da ciência política, eu já tive muita vontade de escrever uma versão desse livro para as pessoas em geral, porque eu acho que existe muita curiosidade sobre o Supremo e acho que a gente estaria prestando um serviço à sociedade, ajudar a compreender melhor como a corte funciona. Mas eu me sinto um pouquinho limitada pelo fato de ser hoje parte da corte, né? De escrever para além dos comportamentos jurídicos, assim, dos ministros, né? E a senhora falou dessa questão da curiosidade. Nos últimos tempos, o STF ele ganhou um protagonismo. Como é que a senhora vê essa questão da curiosidade da sociedade, de querer entender como funciona, de acompanhar, de saber quem são os ministros? Então, eu acho que o protagonismo que o Supremo ganhou tem vários componentes, é multifatorial. Então, assim, a gente tem uma Constituição que fala de tudo, e o Supremo dá a última palavra sobre a Constituição. Então, a Constituição de 88 constitucionalizou muitas matérias que originalmente não eram constitucionais. Ela trata de direito civil, ela trata de direito penal, ela trata de direito tributário, além de tratar de direitos fundamentais, além de tratar de limitação do poder. Então, se cabe ao Supremo dar a última palavra sobre a Constituição, e se a Constituição é muito ampla, cabe a ele dar a última palavra sobre um universo muito amplo de temas, né? Depois, a Constituição previu de forma muito extensiva a competência do Supremo, né? Porque as coisas chegam por meio de recurso extraordinário,
mas chegam também através de ações diretas do controle concentrado. E a Constituição já previu um rol muito mais amplo do que as constituições anteriores de legitimados para provocar o controle concentrado. E depois, por emenda, o próprio legislador foi ampliando o universo de ações do controle concentrado, né? Então, esse protagonismo do Supremo é, em primeiro lugar, o resultado de um desenho institucional que foi querido pelo Constituinte e que continuou sendo querido pelo legislador, né? Depois tem o fator TV Justiça, que coloca os ministros na casa das pessoas, né? Que permite que o Supremo seja, pelo menos os processos decisórios do Pleno, sejam monitorados em tempo real, né? E então isso, de uma certa forma, deu muita visibilidade para os ministros, né? Eu não acho de todo negativo que eles tenham muita visibilidade, porque eu acho que se a gente tem um tribunal que está falando sobre as questões mais relevantes do país, quase tudo chega a esse tribunal, que bom que as pessoas conseguem acompanhar, né, como estão se manifestando, como se manifesta cada ministro, como funciona o tribunal, né? De uma certa forma, isso é engajador da participação da cidadania no processo de decisão do Supremo. E ela reage às decisões do Supremo, e o Supremo reage de volta. Então, tudo isso é muito positivo, né? A crítica que se faz é que o televisionamento também produz uma certa personalização do processo decisório, né? Então, determinadas decisões vão sendo associadas e determinados comportamentos a determinados ministros, e que isso dificulta recuos por parte dos ministros, mudanças de entendimento que poderiam ser importantes para a construção de uma decisão conjunta, né? Toda escolha tem seus ônus e tem seus bônus, mas eu acho que a transparência, no nosso caso, é muito positiva. E acho que existe, inclusive, um desafio ainda presente de a Corte ser capaz de se comunicar melhor com a sociedade, de as pessoas conseguirem entender melhor como é que o Supremo funciona. Bom, então vamos falar um pouquinho agora mais dos outros livros. A senhora já tem quantos livros editados? Livros só meus são a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado, mas tenho muitos livros publicados em coautoria. E como é o processo de gestação? A gente pode dizer que é uma gestação de um livro, né? É assim, tem um tema que te incomoda e que você acha que ou existe um déficit no tratamento daquele assunto, ou aquele assunto evoluiu e isso ainda não está retratado na literatura, ou você quer compreender melhor aquela discussão e você começa a pesquisar e, de repente, você tem um material imenso que te permite produzir uma coisa nova. Foi assim no caso dos dois que a senhora escreveu sozinha? Sim, no caso dos precedentes vinculantes, a gente estava começando a viver a virada do direito constitucional para a adoção de decisões com efeitos vinculantes, né? A gente só tinha o controle concentrado e estava começando a falar em repercussão geral. Já dava para ver que a gente estava caminhando para um sistema, pelo menos em matéria constitucional, de mais precedentes vinculantes, mas a gente não tinha experiência prática na operação com precedentes vinculantes, porque precedentes vinculantes são, como fonte do direito, são uma experiência do common law, né, do direito anglo-saxão. Não é algo típico do direito romano-germânico, que é a raiz, a família do direito a que a gente pertence. Então, enquanto, por exemplo, quando você trata de lei, você fala de interpretação literal, de interpretação sistemática, de interpretação teleológica, quando você opera com precedente, você opera com categorias totalmente diferentes dessa, né, para as quais a gente não estava treinado na faculdade. Então, isso era um desafio. Se a gente está migrando para um sistema de precedente vinculante, a gente precisa compreender quais são as categorias com as quais a gente vai precisar operar, né? Eu escrevi esse livro há muito tempo, eu escrevi esse livro em 2008, de lá para cá isso só avançou, quer dizer, cada vez mais a gente vem adotando precedentes vinculantes, mas em alguma medida a gente ainda tem o desafio de fazer a transição para essas novas categorias, né? Porque como a gente não era naturalmente da nossa cultura isso,
né, a gente está construindo em camadas esse aprendizado, né? Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, doutora Patrícia. O Iluminuras vai a um intervalo. Já já estaremos de volta. O Iluminuras está de volta e hoje a gente conversa com a doutora Patrícia Perrone. Doutora Patrícia, falamos aí no primeiro bloco dos livros que a senhora escreveu e eu fiquei curiosa, como é esse processo de escrita? Tem uma disciplina? A senhora se cobra muito? Olha, o processo de escrita é pesquisar, começar a minutar e depois ir complementando à medida que as dúvidas, as novas questões que você vai descobrindo na produção do texto vão surgindo. Eu sempre me dividi entre a academia e a atividade prática. Então, primeiro eu era procuradora do Estado e fazia mestrado, fazia doutorado. Hoje em dia, há um tempo atrás eu era assessora e dava aula e pesquisava e escrevia. Agora eu sou secretária de altos estudos, continuo pesquisando e escrevendo. Então, eu não tenho 100% de controle do meu tempo. Eu não consigo estabelecer uma rotina muito rígida. Por um lado, eu lamento isso, mas por outro lado, é a experiência concreta que me permite identificar quais são as questões mais importantes a serem tratadas, que me permite ter uma visão mais realista dos tribunais, das cortes, dos processos decisórios, né? Então, se por um lado a experiência concreta me limita em termos de disciplina, por outro lado, ela é muito enriquecedora em termos do que eu posso produzir, da conexão com a realidade daquilo que eu estou escrevendo. Então, assim, não tem muita rotina. É sempre um desafio conseguir conciliar a academia e a produção científica com uma vida prática que é muito corrida, muito demandante, que é cheia de questões urgentes, etc., mas também traz muita riqueza. É difícil encontrar tempo para tudo, né? É difícil encontrar tempo para tudo. Mas, assim, acho que esse é o desafio de todo mundo, né? E muitas coisas práticas. A senhora está ali vivendo aquele momento e pensa, olha, isso aqui rende um capítulo do meu livro, rende uma nova tese. Sim, quando eu era procuradora do Estado do Rio, uma coisa que me incomodava profundamente é que eu achava assim, que as decisões judiciais não correspondiam àquilo que eu considerava que era o direito, o mais técnico, né? Então eu fui pesquisar elementos extrajurídicos que interferem no processo decisório, né? Que acabou sendo a minha tese de doutorado, né? E escrevi muito sobre comportamento judicial, sobre o comportamento judicial do Supremo a partir disso. Aí eu vim para o Supremo. E aí, de dentro do Supremo, é mais complicado escrever sobre o comportamento do Supremo, né? Mas eu comecei a trabalhar com direitos fundamentais, com grupos minoritários e vulneráveis, com implementação de direito de igualdade de gênero, com pessoas LGBTQIA, com indígenas. E aí eu comecei a escrever sobre grupos vulneráveis, sobre direitos humanos, sobre o diálogo entre o Supremo e decisões de outras cortes, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, claro, a grande parte do que eu produzi na academia foi provocado por experiências concretas que eu tive na vida prática. Bom, então vamos falar de uma outra experiência concreta. Nos 30 anos da Constituição, a senhora coordenou ao lado do atual presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, o livro A República que Ainda Não Foi. Essa é uma obra, né, que é resultado da produção acadêmica da Escola de Direito Constitucional da UERJ. Na época fez um balanço de 3 décadas da Constituição. E hoje, 5 anos depois, a República ainda não foi? A República já foi? Pergunta delicada. Então, nos 30 anos da Constituição, a gente estava vivendo um outro país, né? Se eu não me engano, a gente estava vivendo ainda aquele resíduo da Lava Jato, um incômodo com a percepção de que a gente ainda não lidava muito bem com a diferenciação entre o que é público e o que é privado, e por isso a República que ainda não foi, né? Quer dizer, a gente está tentando construir uma república em que existe uma separação entre patrimônio público e patrimônio pessoal. A gente está tentando construir uma república em que todas as pessoas são tratadas com igualdade. No entanto, de vez em quando a gente é surpreendido por alguns escândalos que mostram que a gente ainda tem um caminho a trilhar, né, nessa matéria.
esse era o momento dos 30 anos da Constituição. A gente olhava para trás e via muita estabilidade democrática construída e um desafio nessa matéria, né? Na matéria de igualdade, de enfrentamento da corrupção, etc. Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito diferente, né? Depois veio no mundo uma espécie de retrocesso democrático, não é uma coisa que a gente experimentou só no Brasil, né? Mesmo democracias muito consolidadas, como a americana, como algumas europeias, começaram a ter uma percepção de retrocesso em matéria de direitos, de questionamento da democracia como uma forma que efetivamente é capaz de entregar tudo aquilo que é a expectativa do cidadão, né? Isso aconteceu no mundo como um todo e a gente experimentou isso no Brasil também com uma considerável intensidade, né? Então, não é que a gente não tenha mais hoje o desafio da igualdade, a gente tem muito problema de inclusão no país, a gente tem eventualmente uma aplicação seletiva, né, de alguns direitos, né? Mas o desafio que a gente acaba de atravessar, né, foi o desafio de preservação da democracia e de preservação dos direitos fundamentais já conquistados, né? Então, acho que o ambiente que a gente tem com 35 anos de Constituição é bem diferente do ambiente que a gente tem com 30 anos de Constituição, né? A gente deu uma balançadinha, mas ao mesmo tempo a nossa Constituição resistiu, as nossas instituições estão resistindo. Eu não considero que isso é um problema totalmente resolvido, porque eu acho que democracia e direitos fundamentais estão sempre em construção e sempre em afirmação, né? Mas a nossa Constituição foi posta à prova e resistiu, né? Mas são momentos bem diferentes, não tenho dúvida. Mas estamos no caminho certo, ainda que a velocidade não seja a desejada? Acho que a gente está construindo mais estabilidade democrática e, ao mesmo tempo, está se conscientizando de que a gente precisa dar algumas respostas à população, né? Por que a crise democrática aconteceu? Existem várias análises, né? Uma das possíveis causas se diz que é o fato de que as pessoas percebem que existe um processo de concentração de renda e que a vida delas não está melhorando, então a democracia não está entregando um dos principais produtos, digamos assim, para as pessoas, que é a distribuição de renda. Existem alguns entendimentos no sentido de que as pessoas estão reagindo a uma percepção de valores muito progressistas que colocam em risco uma forma de viver mais conservadora que já é mais conhecida. Isso é uma outra possibilidade. E existe um terceiro elemento que eu acho que talvez seja o principal, né, para o retrocesso democrático que a gente experimenta no mundo hoje, que são as redes sociais. Acho que as redes sociais são o novo fator, porque a discussão de redistribuição de renda, a discussão de valores progressistas versus valores conservadores, essas duas discussões sempre estiveram presentes, né? O que a gente talvez não tivesse presente eram redes sociais tão ativas, tão polarizadas, com a lógica de funcionamento que tem as redes sociais, que quanto mais estridente e chocante for uma afirmação, mais essa afirmação vai repercutir, etc. Então, quer dizer, o modo de funcionar das redes sociais tem uma tendência a produzir polarização, e isso em dimensões muito macro, né? Porque não está restrito a uma localidade, né? É uma polarização que se espraia assim globalmente, né? Então, acho que a gente vive um momento que é muito diferente mesmo, né? Em que novas tecnologias têm um efeito disruptivo sobre as relações sociais, e o nosso desafio é como é que a gente responde a isso, né? E podemos esperar um novo livro aí nesse caminho, falando sobre esse novo momento? Sim, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a influência das novas tecnologias no direito com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, e eu imagino que a gente vai estar produzindo um artigo em breve sobre isso. E acho que as novas tecnologias realmente produzem uma releitura do direito constitucional. Uma série de direitos, como direito à privacidade, direito à autodeterminação, direito à
a inclusão digital, a gente vai precisar repensar o alcance desses direitos à luz desses novos desafios, né? Então, vamos falar aqui de um outro livro que a senhora escreveu, Precedentes, o desenvolvimento judicial do direito no constitucionalismo contemporâneo, que a senhora já falou aqui para a gente que foi fruto da sua tese de doutorado, né? Quais as reflexões que a senhora traz no livro e o que mudou ao longo desse tempo, desde que a senhora escreveu? Então, eu acho que o processo constitucional mudou muito, né? Esse livro foi publicado em 2008, portanto, escrito em 2007, quando a gente estava começando a implementar a repercussão geral no recurso extraordinário, né? E de lá para cá, a normatividade, as normas aplicáveis à repercussão geral foram alteradas, né? Os precedentes de repercussão geral que antes, se houvesse desrespeito ao entendimento firmado em repercussão geral, você não podia entrar com reclamação, agora você já pode entrar com reclamação. Então, o próprio Poder Legislativo, através da normatização, foi conferido um efeito mais forte à repercussão geral, foi ampliando a presença de precedentes vinculantes nas decisões constitucionais, né? Então, em termos de processo constitucional, tem muita mudança, pró-precedentes vinculantes. Em termos de categorias a serem utilizadas para a operação desses precedentes, ratio decidendi, obter dictum, distinção entre casos, critérios para superação entre casos, não. Essa é a teoria geral do precedente, assim, que atravessa o tempo, não apenas no common law, mas também no direito brasileiro. Mas sim, com relação ao processo constitucional, muita mudança. Bom, chegando ao final aqui do programa, eu gostaria de saber o que a senhora gosta de ler. Eu sei que não tem muito tempo vago pelo que a gente conversou aqui, mas quando tem um tempinho, o que a senhora lê? Então, tem pouquíssimo tempo vago. Eu gostaria muito de poder estar lendo mais coisas que não sejam jurídicas, mas a gente está no meio da presidência do ministro Barroso, eu sou secretária de Altos Estudos, então a maior parte do meu tempo se concentra sobre ler ou livros jurídicos, ou assim, de ciência política, de novas tecnologias, coisas que interferem diretamente no trabalho que a gente está desenvolvendo. Estou lendo muito pouca coisa que não seja de direito ou de ciência política ou de novas tecnologias. E sobre os palcos? Agora é impensável, mas a senhora tem vontade de um dia voltar? Então, eu sinto muita saudade, assim, às vezes eu sonho que eu estou de novo no palco, etc. Mas são dois caminhos muito absorventes e quase antagônicos em termos do tipo de sensibilidade que você demanda da pessoa para que ela tenha um bom desempenho. Primeiro, apesar da pose, ela é pobre, tipo mão na frente, outra atrás. Segundo, ela é revoltada, como todos os pobres. Embora eu ame, eu acho que o meu lugar agora é mais como consumidora de teatro, de cinema, do que como uma agente efetiva na construção disso, entendeu? Mas eu sou apaixonada, assim, sem nenhum arrependimento, mas sou apaixonada. Pelas duas áreas, né? É. Doutora Patrícia Perrone, muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer, é sempre um prazer. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Nos vemos no próximo programa de literatura aqui, da TV Justiça. Tchau.